Eram 2 da manhã. Nolan Davis estava no estacionamento com policiais ao redor. O celular vibrou. Era uma mensagem da esposa. Tinha uma foto, uma das crianças com sangue na cabeça. A polícia levou menos de 30 minutos para chegar a casa, mas não foi o suficiente. Bem-vindos ao canal Serial Crimes. Aqui a gente conta histórias difíceis do jeito que elas precisam ser contadas. Sem filtro, mas com respeito. E o caso de hoje aconteceu nos Estados Unidos em 25 de maio de 2026. Uma noite que começou num bar em Glendale, Arizona, e terminou numa casa em Phoenix com 3 corpos. Uma mulher de 38 anos e 2 filhos dela. Um menino de 10 anos e um bebê de 18 meses. E antes de você ir embora, eu preciso te fazer uma pergunta que vai ficar com você o vídeo inteiro. A família disse que ela era uma boa mãe. Os vizinhos disseram que ela havia pedido ajuda por meses. E mesmo assim, ninguém sabia o quanto ela estava perto do limite. Quem falhou? E como isso poderia ter sido evitado? Se inscreve aqui agora, ativa o sininho. Esse caso precisa ser contado com cuidado e com verdade. Bora começar. Antes de qualquer linha do tempo, antes de qualquer detalhe investigativo, você precisa conhecer as 2 pessoas que mais importam nessa história. Austin Davis tinha 10 anos. Era descrito pelas pessoas que o amavam como um menino de espírito livre, cheio de energia. Daqueles que entram em qualquer ambiente e transformam. Ele adorava Mario Party. E um dos seus lugares favoritos era a casa da melhor amiga da mãe, Amy Bowers, onde ele passava horas jogando. O quarto inteiro havia sido decorado por Amy com o tema Mario para ele. Tinha opiniões sobre tudo, falava mais alto quando estava animado. Era o tipo de criança que te fazia rir sem nem tentar. Nolan Davis tinha 18 meses. Era descrita como a bebê mais doce, com os olhos mais bonitos. 18 meses, apenas começando a andar, apenas começando a falar, ainda descobrindo como o mundo funciona, como cada coisa nova era uma surpresa para ela. Austin e Nolan Davis, esses nomes vão estar no centro de tudo que você vai ouvir daqui para frente. Andrea Clarice Davis tinha 38 anos, casada com Nolan Davis de 39, há exatos 12 anos. 12 anos de manhãs juntos, de contas divididas, de brigas e reconciliações, de um filho nascendo e depois o outro. 12 anos de uma vida construída tijolo por tijolo. A primeira casa que compraram juntos ficava perto da 48th Avenue e Paradise Lane, no West Valley de Phoenix. Era a casa onde Austin cresceu. Era a casa onde Nolan deu os primeiros passos. Era a casa deles. E nos meses que antecederam 25 de maio, algo dentro daquela casa havia começado a rachar. Amy Bauer era a melhor amiga de Andrea, a mulher que pintou o quarto de Mario para Austin, a mulher que Andrea ligava quando precisava falar. E ela descreveu para os jornalistas o que havia acontecido com a amiga nos últimos meses com uma frase que resume tudo. Esse relacionamento completamente a fez perder a cabeça. Mas o que havia realmente acontecido? A Andrea havia descoberto, ou acreditava ter descoberto, que o Nolan estava se envolvendo com uma colega de trabalho. Mas não há confirmação policial se essa relação existia realmente ou qual era a sua natureza. Mas para Andrea, a crença era real. E quando uma crença assim se instala numa pessoa que já está com medo, ela começa a crescer. E o medo de Andrea não era simples ciúme, era algo muito mais específico e mais devastador. Amy, amiga dela, disse aos repórteres que ninguém estava pensando nas crianças o tempo todo. A Andrea estava estressada porque o Nolan falava em ir embora e ela ficava dizendo: "E os meus filhos? O que eu faço com os meus filhos?" Vamos sentar com isso por um segundo. A Andrea não tinha medo apenas de perder o marido. Ela tinha medo de perder a estrutura inteira da vida que havia construído.
Medo de que com a separação os filhos fossem divididos, disputados, ou que ela perdesse simplesmente a custódia. Medo de que o mundo que ela havia construído ao redor de Alce e Andolan simplesmente deixasse de existir do jeito que ela conhecia. Ela havia pedido ajuda, havia falado com os amigos, para as pessoas mais próximas, e Amy disse que não era segredo. A Andrea estava sofrendo realmente em voz alta. Ela estava pedindo ajuda de todo mundo e não tinha nada escondido ali. Mas ninguém, por todas as evidências disponíveis, sabia o quanto ela estava perto do limite. No domingo 24 de maio de 2026, Austin estava em casa, Andolan estava em casa. As crianças dormiam, mas Nolan não estava lá. E em algum momento daquela noite, Andrea descobriu que o marido estava num bar, o Taggle's Sports Bar Grill, na Bell Road com a 61 Avenue em Glendale, a menos de 5 quilômetros da casa. E ele não estava sozinho. Como ela ficou sabendo? As investigações não confirmaram se ela rastreou o celular dele, se recebeu uma mensagem de alguém, se viu uma localização compartilhada ou simplesmente foi procurar. O que os registros confirmam é que ela sabia. E que em algum momento, depois da meia-noite, ela colocou uma arma na bolsa, entrou na SUV cinza e foi até lá. Deixou as crianças em casa dormindo, Austin, de 10 anos, e Andolan, de 18 meses. E simplesmente foi atrás do marido. E esse bar que ele estava era um bar de bairro da West Valley, tinha TV em toda a parede, mesas de bilhar, cheiro de cerveja e asa de frango. O tipo de lugar que fica aberto tarde da noite e onde qualquer pessoa pode aparecer sem chamar a atenção. Nola Davis estava no estacionamento e com ele uma mulher de 36 anos não identificada pela polícia. Familiares, quando perguntados, a chamaram de amiga. A natureza exata da relação não foi oficialmente confirmada por nenhuma autoridade até o momento desta gravação. Era um pouco depois da meia-noite do dia 25 de maio de 2026. Uma SUV cinza entrou no estacionamento. Nolan a reconheceu imediatamente. Era o carro da família. Era Andrea. E ela desceu com uma arma, abriu fogo no estacionamento na direção dos dois. Nolan não foi atingido. A mulher de 36 anos estava tentando entrar no próprio carro para fugir. Foi baleada na nuca enquanto tentava escapar. Caiu e foi socorrida, levada ao hospital. Os ferimentos não eram fatais e ela sobreviveu. A Andrea, ela entrou de volta no carro cinza e foi embora. Nolan Davis ficou no estacionamento com policiais chegando, com uma mulher baleada no chão e com a cabeça tentando entender o que acabara de acontecer. Então ele ligou para o 911, disse que a esposa havia chegado ao bar e atirado. Disse que ela havia fugido num carro cinza. E os policiais de Glendale começaram a tomar o depoimento dele. Então, o celular de Nolan vibrou. Era Andrea. Então Nolan pegou o celular dele e leu as mensagens. A primeira mensagem dizia que ela ia machucar as crianças. Nolan mostrou o celular para os policiais que estavam do lado dele. Mas logo depois o celular vibrou de novo. E era uma foto. Uma das crianças com sangue na cabeça. Havia ainda mais mensagens. Andrea enviou múltiplas mensagens para Nolan naquele período. Não apenas uma. Mensagens que diziam em tempo real o que estava acontecendo dentro daquela casa a menos de 5 quilômetros do estacionamento. Nolan entregou o telefone aos policiais e a polícia de Glendale entrou em contato com a polícia de Phoenix, porque a casa ela ficava do outro lado da linha divisória entre as duas cidades. Uma resposta coordenada entre 2 departamentos foi imediatamente acionada. E foi nesse momento que os policiais forçaram a entrada na residência da 48th Avenue e Paradise Lane. Eram aproximadamente 2h25 da manhã. Enquanto Nolan estava no estacionamento do bar, com os policiais ao redor, a Andrea havia percorrido os 5 quilômetros de volta para casa. A casa onde Austin dormia, aonde Andolan dormia. A primeira casa que ela e Nolan compraram juntos.
O que aconteceu dentro daquela casa entre a meia-noite e as 2h25 da manhã, quando a polícia forçou a entrada, não foi completamente documentado publicamente. O que a perícia e os comunicados oficiais confirmaram é o seguinte: a Andrea Davis atirou em Austin, de 10 anos, na cabeça. Andrea Davis atirou em Andolin, de 18 meses, na cabeça. E depois virou a arma para si mesma. Em algum momento naquela sequência, os relatórios indicam que foi enquanto ela ainda estava atirando, ela pegou o celular e começou a mandar mensagens para Nolan, múltiplas mensagens, dizendo o que estava acontecendo ali em tempo real. E as fotos, ela mandou as fotos. O porta-voz da polícia de Glendale, José Santiago, descreveu a chegada das equipes com uma única frase: já sabíamos que era uma situação grave. Os policiais forçaram a entrada na casa e foi nesse momento que encontraram essa situação horrível. Eram 2h25 da manhã, o corpo de bombeiros de Phoenix foi acionado e declarou o óbito dos 3 no local. Uma pistola foi recuperada dentro da residência e do lado de fora, em algum ponto entre o estacionamento e aquele momento, Nolan Davis parou de ser marido, parou de ser esposo e passou a ser um pai sem filhos. A primeira casa que ele e a Andrea compraram juntos havia se tornado o último lugar onde Austin e Andolin existiram. A Andrea Davis não era uma personagem simples, ela não era um monstro sem rosto. E ignorar isso não serve a ninguém, especialmente não serve a Austin e a Andolin. Nenhuma autoridade policial de Glendale ou de Phoenix havia tido qualquer contato anterior com o casal. Não havia registro de violência doméstica. Não havia histórico com qualquer departamento de saúde mental. Por fora, era uma família comum. Por dentro, segundo a melhor amiga de Andrea, havia visto meses de sofrimento silencioso, de pedidos de ajuda que não encontraram resposta suficiente, de um medo crescente que não foi reconhecido em sua real dimensão por quem estava ao redor. Mas isso não é desculpa para a atrocidade feita. Nada do que Andrea Davis fez aquela madrugada pode ser justificado. Austin tinha 10 anos e Andolin tinha 18 meses. Eles eram crianças inocentes. Eles eram as suas crianças. E pagaram o preço mais alto possível por algo que não era responsabilidade deles. O que estamos fazendo aqui é tentando entender como se chega a esse ponto. Porque se a gente não entende isso, a gente não pode evitar um próximo crime. E pesquisas sobre violência doméstica e separação mostram que o período de dissolução de um relacionamento, especialmente quando envolve esse medo de perder a custódia dos filhos, é sistematicamente um momento de maior risco. E não é o momento durante a violência, é o momento em que tudo está terminando. A Andrea Davis pediu ajuda, ou ela não recebeu, ou não foi o suficiente, ou chegou tarde demais. Austin e Andolin pagaram por isso. A polícia de Phoenix é responsável pela investigação de homicídio e suicídio na residência. A polícia de Glendale investiga o tiroteio no estacionamento do Tollgater. Nenhuma acusação foi apresentada contra Nolan Davis. As investigações sobre a sequência completa de eventos continuam em andamento. Do lado de fora da casa, no Paradise Lane, o memorial começou a crescer nos dias seguintes. Flores, velas, fotografias, brinquedos deixados por vizinhos, conhecidos e completos desconhecidos que passavam e queriam fazer alguma coisa, qualquer coisa, diante de uma tragédia que não tem resposta fácil. Uma campanha de financiamento coletivo foi criada em nome de Nolan Davis para ajudar com as despesas da família. E um detalhe que saiu na cobertura do Fox 10 de Phoenix merece atenção. Um ativista de proteção à criança, cujos próprios filhos foram assassinados pelo pai na cidade de Surprise, Arizona, disse que conhece essa dor. E está usando este caso para pressionar a aprovação do Alex and Lydia Act, um projeto de lei que tramita na legislatura do Arizona para proteger crianças, especificamente durante disputas de custódia e separações. O período estatisticamente mais perigoso para elas. Olha, eu não vou encerrar esse vídeo com uma indignação, apesar de eu estar indignada com a atitude egoísta dessa mãe.
Mas eu vou aqui encerrar com uma fala prática. Se alguém ao seu redor, alguém que você conhece, uma amiga, uma vizinha, uma colega, estiver vivendo o fim de um relacionamento e expressando medo, desespero, ou falar que não sabe o que vai fazer sem os filhos, que vai perder tudo, não normalize. Não deixe passar como coisa de separação. Pergunte diretamente para a pessoa: você está bem? Você precisa de ajuda agora? Porque, gente, o Austin, ele tinha 10 anos, ele era cheio de vida, aficionado por Mario Party. A Andolan tinha 18 meses e ela tinha olhos mais bonitos que a gente possa imaginar. Ela ainda estava aprendendo a andar. Eles mereciam cada dia que estava pela frente, cada segunda-feira comum. Mas tudo isso foi arrancado deles. Obrigada a todos vocês por ficar aqui até o final e até o próximo caso.